Olá, minhas amigas professoras, pais, alunos da área da educação. Estamos aqui com mais um programa Alô Educação. Conto com a presença hoje da professora e educadora parietal Tatiane Borges, que vem nos auxiliar e dar dicas fundamentais para como conduzir com nossos adolescentes. Hoje, a gente percebe que os nossos adolescentes estão perdidos na maneira de como conduzir a sua vida, na maneira de como pensar para o futuro, e hoje eu trouxe a Tatiane para que a gente possa discutir isso hoje, para trabalhar de uma melhor maneira saudável, para que os nossos filhos, que eu acho que a grande maioria, e as nossas professoras, né, as educadoras, consiga trabalhar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave, para que a gente possa auxiliar nossos filhos e os nossos alunos. Obrigada, Tatiane, pela sua presença, por estar aqui com a gente hoje. Agradeço com muita gratidão, que eu sei que você tem muito a contribuir com a nossa educação, com os nossos alunos e os nossos professores. Eu que agradeço, Yara, pela oportunidade. E esse é o meu propósito, né? Falar sobre os adolescentes, orientar famílias, educadores sobre adolescente. Então, estou à disposição sempre que precisar. Adoro fazer isso. Vai ter mais vezes, porque eu acho que o assunto ele é Vai bem render, né? abrangente, eu acho que é um assunto onde a gente precisa ter a teoria e a prática, e você tem isso tudo, você tem a teoria e você tem a prática, né. Hum. Porque os professores, nós não trabalhamos só com teoria, nós trabalhamos com a prática, e mais com a prática, às vezes, com a teoria a gente se vê na faculdade, né. Nós que somos educadores, a gente sabe que a gente passa por 6 anos, 7 numa faculdade, depois a especialização, e a prática ali no dia a dia que faz realmente a gente formar profissionalmente, né, se formar profissionalmente e passar os nossos conhecimentos para os nossos alunos. E a gente precisa da sua prática para nos auxiliar no dia a dia. Então, muito obrigada, Tatiane. Vamos lá então, gente. Hoje eu fiz uma pergunta para a Tatiane, mas eu vou começar primeiro perguntando o que é educação parental. O que que é essa nova forma de educar? Como que é isso? A educação parental é uma nova área, né, que está surgindo. E nós já estamos aí com recursos frente ao Senado para que formalizar essa profissão. A educação parental, Yara, ela surgiu para que nós possamos educar as famílias, né? Porque nós educadores percebemos que a família está muito sozinha, a família está sem direcionamento. Então, o educador parental, ele trabalha a família. No meu caso, eu sou educadora parental, especialista em adolescentes. Então, eu trabalho a relação do adolescente com a sua família e vice-versa. Então, às vezes, os pais, a mãe não sabe como lidar com a mudança do filho. Então, eu faço todo um trabalho de conhecimento dessa família, de autoconhecimento desses pais, autoconhecimento do adolescente, para que os vínculos se estreitam, para que não tenha aquela separação, para que tenha uma harmonia. Então, a educação parental ela vem para isso, para orientar as famílias a como lidar com a sua própria família, que é o grande tesouro que a gente tem, né? É tudo que a gente tem na Tudo vida, que a gente né, os tem na nossos vida. filhos. E os nossos alunos também, porque nós que somos Exatamente. educadores, nós temos uma responsabilidade Enorme. enorme com relação à formação desse cidadão, né, desse adulto que vai se tornar no futuro. Mas, Tatiane, você fala nessa orientação das famílias, né. Você faz visita em escolas, você orienta os professores, você dá um direcionamento para que a escola possa ajudar essas famílias? Como que é a prática mesmo disso? Isso. A minha prática, eu sou criadora e estou desenvolvendo, aprimorando a cada dia mais com a prática mesmo, o método Mães de Adolescentes. O método Mães de Adolescentes, ele é exatamente para orientar as mães, porque infelizmente os pais quase não participam desse processo. A carga é maior em cima da mãe, né? Sempre. Então, quando eu recebo a mãe com as queixas sobre a adolescência, sobre os desafios da adolescência, eu traço ali um perfil da família, fico ali umas 4 sessões com a mãe, com o pai, se possível, né, para traçar o perfil da família. Depois eu encontro com o adolescente. Com o adolescente eu fico 10 sessões para fazer o processo de autoconhecimento, que é o primeiro pilar do meu método. É o autoconhecimento do adolescente. Às vezes as mães ficam surpresas com o que
é desvendado ali naquele processo. Porque o adolescente, ele está descobrindo o mundo, é a fase da descoberta do mundo, né. Então esse processo de autoconhecimento, ele vai olhar para si, por si só. Então ele não vai ficar seguindo o que a mãe fala que ele é, o que a avó fala que ele é, o que o professor fala que ele é. Não, ele vai olhar para dentro. É o É o autoconhecimento. autoconhecimento. A partir daí, muita coisa vem à tona. Então vem as questões, o porquê que tem problemas de relacionamento com os colegas, porquê que tem dificuldade no estudo, aí a gente descobre uma autoestima ou muito elevada ou muito baixa, possibilidades, ansiedade, por que que tá tão ansioso, autocobrança, a autocobrança agora está sendo assim, a maior queixa, Mas a né. autocobrança dos pais, dos professores ou do próprio adolescente? Na maioria das vezes, o adolescente passa a ter uma autocobrança porque ele quer muito agradar os pais. Então ela começa nos pais, né. Eu digo que o adolescente, os filhos, eles são reflexos dos pais e das mães. Então, quando você vai dar uma devolutiva para as mães, eu falo: "Olha, sua filha, ela tem esse nível de autocobrança, porque ela está se comparando com o irmão mais velho, porque ela quer ser igual a você". A mãe assusta: "Nossa, mas eu não cobro isso dela". Mas quando você vai ver o dia a dia ali, na sutileza, aquela cobrança existe velada, entende? Então eu faço tiro essa cortina. Mas você vê que os problemas começam na escola e se reflete na família ou começa na família e vai para a escola? Os E problemas com anda os isso é adolescentes. muito relativo, muito relativo. Por exemplo, eu atendo adolescente que tem problemas de autocobrança, de ansiedade extrema, que começou na escola, na infância. Então, até que eu chego nisso para entender o que que foi que aconteceu, de onde você tirou isso, por que isso, né. Por exemplo, eu atendo uma que sofreu bullying na infância e ela carrega isso até hoje. Como que é a forma que ela encontrou de não sofrer bullying? Ela quer ser a melhor da escola e ela está pagando um preço alto por isso. A autocobrança. A autocobrança, É. entendeu? E essa autocobrança adoece, né? Adoece. Deixa a Adoece o família, adoece a criança dentro da escola, não tem um bom rendimento escolar, não tem e acaba que o que ela queria se torna o contrário, né, em vez dela ser a exatamente. primeira, a melhor, ela acaba Se torna uma arma contra ela. contra ela mesma, E isso. fazer esse processo, Iara, deles entenderem que isso é prejudicial, é um processo lento, porque nós estamos falando de adolescente, e o adolescente, ele não tem o lado do cérebro racional desenvolvido ainda, Ainda não está maduro. não está maduro. Hum. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aí quando você me pergunta: "Você vai à escola?" Sim, eu visito a escola, eu falo com a coordenação. Eu comecei fazendo os atendimentos em casa, por quê? Porque eu vou no quarto do adolescente, e aí eu entro no ambiente dele, eu conheço o ambiente da casa, entende? Então eu faço um processo completo com o adolescente. Então, já sabendo que você vai à escola, eu vou deixar uma pergunta bem provocativa para o próximo bloco, que é: quais as dicas ó, quais as dicas para educar sem surtar? Essas dicas tanto para professores quanto para os pais. Quais as dicas para educar sem surtar? Então vamos agora agradar os nossos patrocinadores. Só um minutinho, te aguardo no próximo bloco. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você.
Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Voltamos com a nossa pergunta provocativa para Tatiane Borges, educadora parental. Como educar os nossos adolescentes sem surtar? Tatiana, eu queria dica para os professores. Eu sei que, como se diz, porque a gente acaba adoecendo também, né? Então, como educar sem surtar? Dica para os professores, para os pais e até para os próprios adolescentes, porque eles precisam também ser orientados, né? Isso. Olha, Iana, realmente é provocativa, né, essa pergunta, porque educar sem surtar. Eu além de atender, no consultório, né, os adolescentes, eu também sou professora. Então eu dou aula de socioemocional na rede particular de Goiânia. Então eu estou ali na prática. E a minha disciplina é uma disciplina subjetiva. Então o meu desafio é muito maior. Eu digo que é muito maior porque são temas que os alunos que você se você não conquistar eles não vão querer falar, né, porque o adolescente já tem essa dificuldade de falar. Mas como educar sem surtar? Primeiro, você precisa gostar do que você faz. Você precisa gostar de adolescente. Adolescente. Esse é o primeiro ponto, né. Para os pais eu digo, algumas pessoas não têm perfil para ser pais, né. Acabou sendo porque é tradição, é cultural, enfim, Uma mas o cobrança da amor existe, sociedade. não é que não ama, mas não tem outro jeito. Mas o amor fala mais alto, então deixa o amor falar, né. Para professores, Yara, eu acho muito importante o professor entrar numa sala de aula sabendo que ele está lidando com pessoas. E lidar com o adolescente é você olhar para cada um deles e entender que eles são pessoas que estão na fase da descoberta, da formação da identidade. Então, eles estão vivendo inúmeros conflitos. Por isso, eles são tão intensos, por isso, eles são tão críticos, porque eles estão aprendendo a olhar o mundo agora, com os olhos deles e não mais do pai e da mãe, né? Então, o principal, o ponto-chave é você conseguir uma conexão com o adolescente. Tati, como é que a gente consegue essa conexão? Demonstrando para eles que você respeita essa fase deles, que você entende essa fase deles, que nós vivemos essa fase, porque eu acho que tem adulto que esqueceu que passou pela adolescência, não é? Verdade. E não rotular. Porque nós temos ali individualidades. Eles têm as características gerais da fase da adolescência, mas são indivíduos. Então, aquele professor que tem na cabeça que ele vai formar, que ele vai somente ministrar o conteúdo, já caiu por terra, né? Já caiu por terra. Ele não conquista o adolescente por aí. E ele tem que ter a percepção que ele não está dando com um robô, ele está as professores estão numa sala de aula com N problemas, N famílias diferentes, N criações diferentes, N personalidades e problemas diferentes, né. Então se ele não tiver um olhar cuidadoso para que ele vê que aquela criança que está ali hoje mais quietinha deve estar passando por algum problema, ter Isso. um olhar com amor mesmo, né, Tati, não precisa, né, fazer um curso Não. de socioemocional para você ser um professor, mas você tendo um amor, um olhar mais cuidadoso, eu acho que isso já é de grande valia para você identificar aquele aluno que é problema, aquele aluno ou não é que ele é problema, que ele está com problema, né, que a gente Que, não quer que ele não quer demonstra algo, né? isso. Então eu acho que isso já é um ponto a começar a mudar a forma de educar. Já é o primeiro ponto e é um grande passo, porque daí, quando o professor consegue essa conexão, flui, sabe? Flui naturalmente. E a criança aprende a gostar do conteúdo, né, Aprende a Tati? gostar do conteúdo porque gosta do professor, Professor. entende? Então, assim, o adolescente, ele é muito perceptível, ele é muito observador, nada passa batido por eles. Nada, nada, nada. Às vezes eles não sabem verbalizar, mas se ele percebe que o professor
tem um olhar diferente, ele já fica assim: "Esse professor tem alguma coisa aqui". Se o professor entra na sala simplesmente para dar aula, ele não vai cativar aquele aluno. Ele não vai, Não vai conseguir nem não vai. a aula Aquele dele aluno não não vai vai ficar travado, o aluno vai sentir sono, o aluno vai desmotivar, o aluno vai querer sair da sala toda hora, né. Mas quando você entra, você não precisa dar um show, você não precisa plantar bananeira, você não precisa dançar, não! Você precisa estar presente, você precisa ter escuta ativa. Eu falo muito isso, a escuta ativa e a presença, que é olhar no olho, que é olhar que um aluno é diferente do outro, que aquele aluno que às vezes ele é o serelepe, o palhacinho da sala, é porque em casa, às vezes ele não tem alguém que olhe para ele, então na escola ele quer chamar atenção, ele quer plateia. ele quer plateia, é uma carência. Né, nós temos adolescentes aí que não querem ô Yara, eu estou até assustada com isso. Eu tenho uma turma de sexto ano que eles verbalizaram para mim: "A gente não quer crescer". Falei: "Mas olha o seu tamanho, a menina já é grande, maior do que eu". Ela falou assim: "Tia, eu só cresci, mas eu sou criança e eu não quero crescer". Sexto ano, 10, 11 anos, já está com 11 anos. Eles não querem crescer, eles não sabem sonhar. Isso é sério. Isso é um problema socioemocional. E o professor pode ajudar nesse momento. O professor, ele é uma peça fundamental na educação, E é mas não onde é só conteúdo. E é onde as crianças têm também uma confiança, né, com o Total, professor, total. porque na uma relação de todos os dias você estar na escola, de todos os dias você conversar com o professor, você acaba criando um vínculo que o professor precisa desse vínculo e ele pode ajudar a criança não só dando conteúdo, como eu coloquei, ministrando conteúdo, mas sim influenciando na vida desse aluno, Sendo referência, sendo referência para ele sendo isso é referência, fundamental. sabe, pro futuro, né. Quantas crianças, quantos adolescentes, eu vejo, tem uma professora nova numa das escolas que ela fala assim: "Hoje eu sou professora de história, porque eu amava a minha professora de história". Olha isso é forte, Isso é lindo. né, isso é muito forte. E da mesma forma que eu tive alunos que não gostam de matemática, porque não gostava do professor de matemática, Exato, né, porque não conseguiu ministrar uma aula com amor, demonstrar um carinho, um olhar diferenciado para aquele aluno, e acaba bloqueando. A criança tem bloqueio sim, né, eu acredito que nós professores temos uma responsabilidade com a vida. com a vida. Não é E só outra médico, né, coisa que a gente fala: "Ah, médico está lidando com vida", lá, é, são áreas diferentes, mas nós temos uma responsabilidade com o emocional dessa com o criança, para o emocional. resto da vida. Eu ministro aula de projeto de vida no ensino médio. É a aula mais difícil, Mas mais eles têm maturidade? Você acha que hoje os educadores não, os alunos hoje têm uma maturidade para pensar no futuro, para ter esse tem, projeto? mas eles precisam ser direcionados, porque senão eles vão escolher o caminho mais confortável, Mais fácil. mais fácil, entende? Então assim, eles têm uma visão excelente, são extremamente críticos, mas o mundo está levando para o lado mais confortável. E a nossa geração hoje é uma geração imediatista. Então eles querem retorno rápido, né, eles querem retorno muito rápido. Então por que que eles não querem fazer faculdade? "Eu vou ficar 5 anos estudando para ganhar dinheiro? Não, eu posso ganhar dinheiro mais fácil". É assim que eles pensam, pelo imediatismo, entende? Então eu trabalho muito isso com eles. A aula mais tensa que eu tenho é quando eu falo: "Existe sim a possibilidade de você fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com aquilo". Você não precisa trabalhar com o que não gosta, porque é status, porque dá dinheiro. Você pode conciliar as 2 coisas. Eles olham para mim e falam assim: "Tá doida, professora? Não existe isso não". Eu falo: "Existe, gente. Um profissional que faz o que ama, que se dedica, que tem o seu esforço", porque tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter renúncia. Um bom profissional, ele teve todo esse percurso. Ele não chega lá do nada, né. E aí eu vou despertando isso neles, E entende? você acha que esses profissionais hoje, que a gente tem como referência para os nossos adolescentes,
tem como passar algo para os nossos adolescentes de uma forma que nem tudo são flores? Porque muitos querem ser youtubers, muito querem Mas é isso ser que eu tô te falando. né, É exatamente isso. por esses profissionais, por eles acharem que essa vida é a mais fácil, né. Nada, todo mundo É quer ser Neymar. Neymar, porque Aí eu falo: "Gente, como assim? Todo mundo vai ser Neymar? Como? Me explica". ruim 1 milhão, né. Né? Então a concorrência para ser Neymar é muito É mais do que é para medicina, não você dá exatamente. E aí, é isso que eu falo que eles precisam do direcionamento. Mas o direcionamento para o adolescente, você tem que convencer ele. Você não pode falar qualquer coisa de qualquer jeito. Eles não são bobos, Yara. Eles não são bobos, eles têm muita informação, porque eles têm o mundo nas mãos, mas não tem entende? conhecimento, Mas né. não têm conhecimento. E é o nosso papel de professor passar esse conhecimento Exatamente. para eles, porque a Então informação eles já têm, agora o é, conhecimento, que é o concreto, né, da absorção do que eles aprendem realmente, nós que temos como profissionais da área da educação que temos essa responsabilidade, né, Tatiana, e eu então, vejo assim, ao invés de rotular que o menino é preguiçoso, que o menino não quer nada com nada, pense que ele é imediatista, porque é da geração dele, né, ele não está tendo direcionamento, ele não está sendo visto, não estão enxergando o que ele gostaria de fazer, as habilidades que ele tem, porque as famílias falam que você vai fazer medicina, você vai fazer engenharia, você vai fazer direito. Será que o menino tem habilidade para isso? Às vezes não tem. E aí ele pode fazer outro curso e descobrir que mas ele e aí é o gosta. conhecimento dos pais com os filhos, né, que Exato. você também orienta em casa, por isso que você visita as famílias em casa, para ter o conhecimento sobre aquele aluno, né. Exatamente. Para ajudar ele também a se descobrir quais as habilidades que ele tem para que ele possa ter um bom para ser um bom profissional no Por isso que é o primeiro pilar do meu método, porque sem o autoconhecimento dos pais e sem o autoconhecimento do adolescente, não tem como a gente começar. e o professor fica ali no meio. O professor fica ali no meio, é. Ai, como é difícil. É difícil, mas é possível. Possível, com certeza. São os desafios da educação. Educação. E nós como professores, nós se tornamos professores porque nós acreditamos nisso, né. Nós não podemos perder isso de vista. Justamente. Não Esse podemos. propósito de transformar vidas, né. Exatamente. Isso que a gente tem que colocar como importante. É. Vou deixar uma outra pergunta provocativa para o próximo bloco, que é: como transformar os nossos adolescentes em um adulto saudável e dicas para os pais e professores para ajudar nessa transformação, para eles serem um adulto saudável. Fica aí a nossa pergunta provocativa e vamos para mais um comercial para agradar os nossos colaboradores, né, os nossos patrocinadores. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. E agora, mais de 80 novas obras se espalham pelo estado, com investimento de 2,6 bilhões só em 2025. Pavimentação da GO 460, entre São Patrício e Diolândia. E da GO 108, que liga Guarani de Goiás ao Parque Terra Ronca. Asfalto novo na GO 110, de Iaciara ao Distrito de Estiva. E na GO 309, de Cristalina até divisa com Minas Gerais. Duplicação da GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. E do perímetro urbano da GO 210 em Rio Verde, sentido Montevidéu. Na GO 070 entre Itapirapuã e Matrinchã, as obras avançam. É obra para todo lado, levando segurança e desenvolvimento. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Olá, minhas amigas, professoras, educadoras, pais e alunos. Voltamos para mais um bloco e deixei uma pergunta bem provocativa para a Tatiane Borges. Tatiane, como não, e quais as dicas, né, para que a gente possa colocar, para que a gente possa orientar os nossos adolescentes para se tornar um adulto saudável, um adulto produtivo que contribua com a nossa sociedade? Olha que desafio. É um desafio, exige da gente. Muito, né? Exige da gente enquanto pais,
né, enquanto educadores, enquanto pessoas que convivem com os adolescentes. Porque se você é um tio, se você é um avô, se você tem convivência com adolescente, você pode ajudar nesse processo, né. A minha dica, Iana, é: o adolescente, ele precisa ter responsabilidades, ele precisa entender que a vida exige da gente grandes desafios, exige coragem, exige força. E para isso ele precisa entender que frustrações vão acontecer, né? Que às vezes a gente precisa fazer aquilo que nós não gostamos, que nós não queremos, mas é necessário fazer. E hoje em dia eu vejo os pais muito preocupados em agradar, em contemplar, né? Então chega a mãe para mim e fala assim: "Mas eu dou tudo para essa menina e eu não tenho retorno". Eu falei: "É aí que está o problema. Você não tem que dar tudo. Deixa conquistar, deixa correr atrás, né? Por mais que você vai dar materialmente, mas ele tem que fazer por onde? Tendo responsabilidade, né? O adolescente, para que ele cresça um adulto saudável, primeiro ele tem que aprender a cuidar de si próprio. Então, dicas para as mães. O adolescente precisa sim saber organizar o seu quarto, organizar a sua cama, organizar o seu guarda-roupa, Os materiais. os seus materiais da escola. E detalhe, mães, não é organizar do jeito que você, mãe, quer. É organizar do jeito que ele consegue. Essa melhora, ela vai acontecendo. Porque a gente, enquanto mãe, quer tudo perfeito. Quer a cama esticadinha e eles botam lá a coxa torta, principalmente os meninos, né? Eu que sou mãe de 3 homens, sei muito bem o que que é isso. É, a gente quer um guarda-roupa impecável. Não, ó, lá em casa, como é que eu faço? Eu ponho a roupa do varal, aquelas que não são de passar, tá aqui. Guardar é a sua função. 2, 3 dias eu chego lá no quarto, o que que essa roupa tá fazendo em cima da mesa? É. "Ah, mãe, deixa aí, eu vou usar mesmo". "Não, você vai guardar agora". Então aí eu ensino a guardar, a cuidar dos seus próprios vestimenta, limpar um tênis, lavar um tênis, isso tudo promove uma saúde mental, emocional, é saber viver lá fora. E Tatiane, como eu te disse que a gente fica preocupado com o adulto que nossos adolescentes vão se tornar, e essa preocupação ela é muito grande da gente que nós que somos mães, dos pais, né, e dos profissionais da área da educação, mas eu achei muito interessante que você falou da questão da frustração, Isso, né, importantíssimo. porque a gente fica com medo de traumatizar, Isso. né, a grande problema: "Ai, eu vou traumatizar meu filho, eu não quero que ele passe o que eu passei". Muito eu ouço isso demais como professora, ouço demais de mães com medo de traumatizar o filho para que ele não se torne o que elas passar o que eles não Hum, o que as sofrimentos, sofrimento. né? Mas eu sempre digo para as mães, eu falo: "Olha, se você se tornou uma pessoa de bem hoje, é porque foi esses traumas que você passou que fez você se tornar forte hoje", Uhum. né. E só que essa frustração hoje que eu vejo está muito ligado à internet. Muito. É tirar o celular, elas não querem tirar com medo de traumatizar, com medo da criança: Que se eu tirar o celular do meu filho", eu já escutei isso, "se eu tirar o celular do meu filho, o que ele vai fazer?". Aí eu falei: "Nada, o fazer nada já é alguma coisa". E é E é importantíssimo. importante o O tédio, tédio é né. importantíssimo. Então eu achei muito interessante, eu queria que você falasse mais dessa frustração, o que gera e quando chega a traumatizar. Vamos lá. Porque É, traumatizar, só te cortando sim, mais uma vez, traumatizar eu acho que já é um problema de saúde, né. sim. Você E acha que nem tudo vira chega trauma, né. você acha que chega a esse ponto? Porque a gente Alguns faz com amor. alguns casos, mas nem todos, porque o trauma, ele se torna trauma a partir do que você faz com aquilo que aconteceu com você. Não é tudo que me acontece de ruim que vai me traumatizar, é o que eu vou fazer com aquilo que vai virar um trauma. Então a Como importância eu vou toda lidar? pra Então, aí a gente volta de novo na conexão, no vínculo. Se é uma mãe, uma família que tem conversa, que tem diálogo, que tem conexão com o filho, que sempre ensinou responsabilidade, quando ela determinar, você não vai usar o celular agora, porque agora te prejudica, ele vai entender. Ele pode não gostar,
Mas ele vai entender. Vou trazer um caso que eu acompanhei. A mãe muito refém da filha, exatamente do jeito que você falou: "Ah, eu não vou tirar o celular dela, por mais que eu queira, porque ela vai se cortar, porque ela vai não sei o quê, porque ela vai". Falei: "Não vai". Falei: Eu dei o passo a passo para ela, falei: "Você vai chegar e vai fazer os combinados. Ela não cumpriu os combinados, ela vai ter consequências. Quais são as consequências? Ficar tantos dias sem o celular. E você precisa ser firme". Falei: "Mas você não vai gritar, você não vai brigar, você não vai xingar, você não vai falar dela, você vai falar do comportamento dela. É o É comportamento que diferente. você não gosta, não é dela". Porque quando você fala de qualquer jeito, o adolescente ouve: "Minha mãe não gosta de mim, minha mãe não me ama, minha mãe não presta atenção em mim, minha mãe não me entende", sabe? Então isso tudo faz a diferença, Yara, completamente. E eu ainda falei: "Ela vai espernear, ela vai bater porta, ela vai, ixi, vai fazer chantagem emocional". Permaneça firme. Eu falei: "Nem que depois você vai para o banheiro e chora, mas você vai permanecer firme". Falei: "Você está pronta para fazer isso?". Falei: Porque se você não estiver pronta para essa postura, não faça, porque vai dar errado". "Tati, eu vou pensar". Falei: "Tudo bem, então pensa". Ela pensou, no outro dia ela me ligou: "Estou pronta". Falei: "Então tudo bem, então faça". Porque ela quer o melhor para Porque ela quer o melhor, a filha estava só caindo na escola, nas relações, muito irritada, muito nervosa, não dormia direito, estava toda desequilibrada, né. E aí ela seguiu todas as minhas orientações. e deu certo. Muito certo, muito certo. Ai, é tão bom ver que tem uma luz no fim do túnel. Exatamente, deu muito certo que ela me retornou e falou assim: "Tati do céu". Deu certo. Menina ficou brava, esperneou mais. Dormiu 9 horas da noite, dormiu a noite inteira, acordou descansada, leu em uma semana, leu 2 livros em uma semana, tá muito mais calma. Essa semana a gente não teve conflito. E esse processo de autoconhecimento, a própria adolescente vai vendo essa melhora nela, Exatamente. e isso Aí eu faço esse trabalho com a mãe e eu faço esse trabalho com o adolescente. isso é fantástico. Quando eu encontrei a menina, eu falei assim: "E aí?". Ela não sabia que eu tinha dado todas essas orientações. Falei: "Como você está?". Ela falou: "Estou ótima". "Tati, você acredita que eu estou dormindo cedo?". "Tati, você acredita que eu consegui ler um livro?". Eu falei: "É mesmo? O que que aconteceu?". Eu achei muito engraçado que ela deu uma giradinha assim: "Ó, olha aqui em mim, o que que tá faltando?". Falei: "O celular". "Pois é, minha mãe tirou meu celular". Falei: "Vamos lá, o que que mudou?". E ela soube levantar. Depois disso, a mãe devolveu o celular, mas agora tem controle. E esse limite, alguns psicólogos falam 2 horas, dependendo da idade. Eu não acredito, não sei se eu estou errada, mas eu não acredito em tempo limite. Uhum. Vai depender de cada criança e Eu de acho. cada da orientação, O ambiente com da rotina da família, exatamente. do que você falou dos traumas, né, que a gente fala que a criança é ter o tédio, É né, se importante. frustrar. O outro ponto que Você eu ter o vi, vínculo, o né. vínculo, né, familiar ali, você conhecer. E a rotina, né, Tatiana, eu acho Rotina é extremamente que a família importante. tem que ter uma rotina, Tem que né, o ter. horário certo de se alimentar, o horário certo de estudar. Agora aquela família que não tem horário para nada, que não, gente, Horário de estar junto. pri Né, o horário da família com os filhos, o horário só da mãe com os filhos, horário da mãe só com um filho, depois só com outro filho, o pai é a mesma coisa. Tudo isso você está trabalhando o emocional do adolescente. e se esse emocional não for construído, como eu te coloquei, que eu quero um adulto saudável, né, se esse emocional não foi construído bem na infância e na adolescência, você acha que nós, como já se tornamos adultos, nós conseguimos refazer isso? A gente consegue refazer essas relações? Consegue Conseguimos, refa mas aí é muito mais difícil, é muito mais sofrido. E é aí, Yara, que acontecem os abusos nos relacionamentos, é aí que, os adultos não conseguem parar em nenhum emprego, é tudo consequência disso.
Mulheres que são submissas, que aceitam qualquer tipo de relacionamento, é tudo consequência disso, Entendi. entendeu? Então, essa relações tóxicas que hoje em dia a gente vê, são reflexos realmente da Reflexos de uma infância trajetória de vida. e da adolescência. Né, e assim, e não é Vida culpando os pais, não é isso, porque os pais hoje fazem o melhor que eles podem fazer. Por isso existe o educador parental, para ajudar ele, porque a tendência é o quê? É o pai repetir o que ele recebeu. A gente apanhou, a gente tanta ficamos coisa. de Ficamos de castigo. castigo, o bullying era muito maior em casa do que na rua, né. Então os nossos pais, a nossa tendência é repetir a gente mesmo, você pode parar e pensar: "Nossa, eu estou fazendo com meu filho igualzinho a mãe meu pai fazia comigo". E às vezes você não gostava daquilo, e por que que você está repetindo então? Aí é a hora que a gente tem que parar e passar pelo autoconhecimento, espera aí, se eu não gostava, por que que me fez mal? Então eu não vou repetir, eu vou fazer diferente. Mas eu não sei como fazer diferente, eu te ensino como fazer diferente. Ai, isso é maravilhoso. Entendeu, Yara? Assim, Deus. eu tenho muito cuidado em não passar essa culpa, eu nem gosto dessa palavra, essa responsabilidade para os pais, porque eu não acredito que nenhum pai faça para prejudicar, é para fazer o melhor. E eu falo isso para os meus alunos, eles ficam assim, né. Eh, então é isso, sabe, é de todo mundo se encontrar e ter essa harmonia. E Tatiana, o seu trabalho é muito bonito, sabe, eu Eu falo amo. que o cuidar com o outro, o pensar no outro, né, isso é muito bonito. Acho que a área da educação é muito Muito bonito, né, ser bonita. professor é uma dedicação total, É. mas essa área do emocional, do socioemocional é a dedicação maior, E né. cada dia mais necessário, né, Yara. Nós Justa precisamos tanto, por que que um adolescente que está descobrindo o mundo, que está cheio de conflito, não precisa? precisa, Precisa e muito, né. então vai ficar para o próximo programa, Tatiane, porque nós já estamos chegando ao final. Eu falei que isso tem assunto para 3 programas, Levo. né. Eu acho tão necessário essa orientação para os professores, para os pais, porque como eu disse, educar é trabalhar com vidas, e vidas em transformar um cidadão de bem. Eu quero através dos nossos programas que você se sinta acolhido, que os nossos problemas têm soluções, que os nossos filhos vão ser filhos felizes, que é o que mais a gente quer na nossa vida, né, que nossos filhos se tornam crianças felizes, um adulto saudável para que transforme a nossa sociedade. E é pensando nisso que eu acredito no nosso programa Alô Educação. Até o próximo programa. Muito Eu obrigada, que agradeço, professora. Yara, foi maravilhoso. Gratidão. Obrigada. Obrigada.